Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa aula aberta, hoje em parceria com a Undime do Ceará, onde a professora Célia Godoy, que é a convidada e a palestrante especial de hoje, irá discorrer sobre o tema Ser Professor, o tecer do ensino e da aprendizagem no ensino remoto e presencial. Ah, essa aula aberta é em parceria com a Undime do Ceará. A professora Luísa Aurélia, que é a presidente da Undime, teve um pequeno imprevisto, então ela vai entrar no decorrer aí da transmissão para saudar a todos que acompanham, principalmente do estado do Ceará, mas para que a gente não ficasse aí com a transmissão parada, já vai dar andamento com a professora Célia, e na sequência, entrando, ela dá o para todos os educadores, tá bom? Então, eu vou encaminhar a professora Célia para que ela possa iniciar essa. Professora, se a senhora quiser colocar o cachorrinho lá para o lado, não tem problema. Tá? A gente aguarda um minutinho. Eu vou pedir um minuto a todos e ela já vai iniciar essa fala de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem a esse momento com a professora Célia Godoy. Olá, pessoas, bom dia. Desculpem, mas como a gente está em home office, há muitos imprevistos, e um deles é que eu tenho um cachorrinho muito querido, mas ele não pode ouvir o mínimo de barulho, viu, Paulo? Que ele se agita. Então, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, obrigada, Paulo, obrigada pela acolhida, pelo carinho. Estamos juntos hoje para discutirmos e revisitarmos algumas questões super importantes relacionadas ao tecer do ensino. Quando falamos em tecer ensino e aprendizagem, falamos de muitas questões que envolvem esse fazer. Eu sou professora, lecionei muitos anos, ministrei aula há muitos e muitos anos dentro da sala de aula, no chão da sala de aula. Eu nasci professora, amo o que eu faço, e eu digo que toda a experiência que eu vivi, todas as questões que eu presenciei, me trouxeram muitas emoções, algumas dores, outras tantas inquietações, né? Hoje, especialmente, eu estou muito feliz de estar em Fortaleza, de estar no Ceará. Por quê? Porque a minha avó materna era cearense, né? Ela veio do Ceará para São Paulo num navio, Paulo, e demorou um mês para chegar aqui em São Paulo. Então, essa terra, eu digo que a minha terra também. Fui muitas vezes para o Ceará, foi o estado que eu mais visitei, tanto a trabalho como a passeio. Então, eu estou em casa, me sinto muito honrada e muito feliz de estar com vocês. Sejam bem-vindos, e o que iremos discutir hoje com a intenção de promover algumas ideias, trazer algumas ideias. Eu gosto muito do texto do Cortella, quando ele diz que 2 homens caminhavam por uma estrada, cada um carregava um pão. Ao se encontrarem, eles trocaram os pães, e cada um foi embora com um pão. Mas, na mesma estrada, 2 homens passeavam e andavam pela estrada, e cada um trazia uma ideia. Ao se encontrarem, trocaram as ideias. Então, cada pessoa, cada ser saiu e caminhou o seu próprio caminho, carregando 2 ideias. Então, a intenção de hoje é trazer algumas ideias para refletirmos sobre o nosso verdadeiro papel enquanto professores, nessa mudança paradigmática que está havendo na educação, desses processos que a gente tem vivido de isolamento, de confinamento. Isso tudo tem acarretado uma série de discussões e de reflexões.
eu gostaria que vocês fossem elaborando questões, e eu vou fazer uma apresentação bem rápida, e depois vou me colocar por inteiro à disposição de vocês para responder essas questões. O nome do nosso encontro, como o Paulo já colocou, é o tecer do processo de ensino e de aprendizagem, tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial. Pessoas lindas, o que nós precisamos compreender nesse momento é que essa nossa reflexão, ela deve ser sempre pautada na história que tivemos vivenciado durante a nossa trajetória profissional. A história que estamos construindo hoje, ela é fruto dessa trajetória que foi possível termos vivido até então. Cada um de nós carrega determinados saberes, construções, nesse processo enquanto educadores. Eu digo que agora a gente está vivendo um momento super privilegiado, porque, de fato, o nosso reconhecimento enquanto professores tem sido, está no topo das discussões. Quanto fazemos falta para esse aluno, para esse menino que está conosco, porque sabemos que, fundamentalmente, a questão do processo de ensino e de aprendizagem se dá na interação, no processo interativo, nas relações interpessoais que estabelecemos, né? Então, hoje, temos, além das preocupações de não deixar nenhum aluno para trás, de fazermos o nosso melhor, precisamos saber e repensar como tecer todas essas diferenças. Eu gostaria... Paulo, eu não estou conseguindo passar o slide. Paulo? Professora, só a senhora ir dando o enter aí no canal. O enter não está entrando, Paulo. Então, ele deve ter travado. Ô, meu pai. Você consegue? Sim, deixa eu fazer por aqui. Só um momentinho que eu já vou preparar. Tá? Desculpa. Pode ir falando que eu preparo aqui. Já entrou alguém, Paulo? Ele travou. O que eu estava dizendo, então, retomando, é que esse tecer, ele envolve muitas... É um estado abrangente. Como nós iremos tecer um ensino que seja verdadeiramente capaz de gerar aprendizagem? Como nós podemos fazer isto? Esse ensino-aprendizagem que começa com a heterogeneidade, com as diferenças entre as famílias, o modo de ver e de entender todas as questões que estão relacionadas a esse processo de ensino-aprendizagem. Então, esse texto que vocês estão visualizando, ele fala bem isto, que nós precisamos unir, né, e fazer com que este processo ele seja tão grandioso, apesar das diferenças que a gente tem vivido, apesar dos estados emocionais tão diferentes entre nós mesmos enquanto educadores, e principalmente das famílias, e inclusive mostrando que, apesar das dificuldades e das grandes inquietações que nós estamos vivenciando, é preciso tecer um tecido escolar. Esse tecido escolar, ele é a referência da excelência da qualidade em educação. O que é tecer um tecido escolar? É ter equipes que falem a mesma linguagem, é ter um ensino baseado não apenas no conteúdo, mas fundamentalmente elaborado a partir das habilidades e competências que advêm da BNCC. Inclusive, quero ressaltar que estávamos este ano, todo o Brasil, todas as escolas, muito empenhadas na implementação da BNCC, para que a gente pudesse gerar, de fato,
a aquisição das 10 competências gerais, fora as competências das áreas e dos componentes curriculares e dos campos de experiências da educação infantil. Mas fomos impactados, né, brutalmente a repensar tudo isto. Então, agora é a hora de sentarmos e de refletirmos em comunidade, quer dizer, em união, em parceria com os alunos, os pais, a equipe gestora, as undimes, para que a gente possa efetivamente revisitar a nós mesmos, repensarmos sobre aquilo que fazíamos e o que ainda não havíamos realizado para construir esse tecido escolar. Construir um tecido escolar requer uma habilidade, um estudo, uma análise, um movimento interior de reaprender ou fortalecer algumas questões que nós ainda não havíamos realizado. Então, para isto, por que eu estou dizendo isso, pessoas? Porque nós carregamos, pode passar, Paulinho, determinadas heranças, nós trazemos algumas heranças na nossa própria trajetória profissional. O que você está falando, Celinha? Eu estou dizendo que antes desse caos da pandemia, nós estávamos com hábitos ainda de uma herança da era industrial. O que isso significa? Significa que era a quantidade de conteúdos que ministrávamos que garantiria que o ensino fosse bom, só que não. Com o ensino remoto, o que a gente pode perceber é que não é a quantidade de conteúdos, mas a maneira que esse conteúdo realmente gere um processo de ensino, mas fundamentalmente de aprendizagem. Carregamos muitas heranças, uma delas é a exposição oral, o palestrar do educador. Uma outra questão que carregamos é que nunca a escola esteve tão atentamente ligada à questão de promover a autonomia deste aluno, de fazer com que esse aluno tivesse compromisso consigo mesmo, com seu estudo, com a aquisição do seu próprio conhecimento. Então, essas 6 heranças que nós trazemos, elas precisam ser revisitadas. Para isso, como fazer isso, Celinha? Estudando, fazendo cursos, entrando em sites, descobrindo novas formas. Temos também, pode ir, Paulinho, temos também, Paulo, parece que não tem gente, aqui tem. Uma coisa importante, pessoas que estão me ouvindo, estão chegando, é revisitarmos juntos na escola, nos fazendo uma pergunta que eu considero imprescindível. Que pergunta é esta? O que efetivamente as escolas públicas do Ceará querem constituir, querem formar? Que ser humano é esse que o Ceará, tão amoroso, tão criativo, tão alegre, de um povo tão acolhedor, tão lindo, o que vocês querem efetivamente com esse processo de ensino remoto e no ensino presencial? Vocês querem passar conteúdo? Vocês querem formar um ser humano mais empreendedor, autônomo, criativo, que tenha um senso crítico? Quando vocês definirem isto, aí sim é a hora de repensar a praxis pedagógica. Veja, precisa ser clarificada. Por quê? Porque está no nosso inconsciente. Nós sabemos o que queremos, mas muitas vezes não está acordado nessa escola. Esse homenzinho que vocês estão vendo no slide, ele é trabalho realizado em escolas. Os cor-de-rosa, os papeizinhos rosa, significam os sentimentos que nós queremos
desenvolver nesse aluno, construir, edificar nas nossas aulas. Então, o amor, o carinho, entre outros. Os verdinhos são as habilidades e as competências que queremos desenvolver, que ele saiba interpretar, analisar, associar, relacionar. Os laranjinhas foram dos pais, e os azuis diz respeito aos valores que queremos construir. Então, vejam, quando falamos em processo de tecer ensino e aprendizagem, estamos falando de 3 grandes pilares. Um ensino e a aprendizagem não acontece se não tiver esses 3 pilares. Quais habilidades e quais competências queremos desenvolver? Quais sentimentos queremos edificar? E quais valores devemos considerar para um ser humano mais humano? Num mundo onde o hedonismo, onde o consumismo está tão presente, não é? Então, para tudo isto, seria interessante, dou aqui uma dica, que toda a escola pare e repense sobre esta visão de ser humano, e repense a forma, o que efetivamente quer trabalhar e o que quer construir. Pode ir, Paulinho, eu estou sem óculos, não estou enxergando nada. Então, sim, para que a gente possa tecer um tecido escolar, hoje em dia, pessoas queridas, é muito importante que a gente revisite o nosso papel enquanto professor. Por quê? Porque mudou, porque não é mais como era antes da pandemia, é uma outra situação que a gente está vivenciando. Então, é preciso analisar o nosso próprio papel e revisitarmos a nós mesmos. Como fazemos isso? Baseado em 4 critérios. Qual é a competência técnica que eu preciso ter a partir de agora, que estamos trabalhando remotamente, mas que iremos retornar, se Deus quiser, em breve, de maneira presencial, mas que ainda devemos considerar que o ensino híbrido, tanto presencial quanto remoto, faça parte integrante do currículo oficial da escola até o final de 2020 e, possivelmente, até o início de 2021. O que é essa competência técnica? É sabermos que maneira damos aula, se temos estratégias viáveis, se construímos espaços de discussão efetiva com os alunos, se eu domino bem o conteúdo da minha disciplina, do meu componente curricular ou da minha área, o que mais a minha área de conhecimento, que eu trabalho, a geografia, a história, as linguagens, o que mais pode contribuir para que haja uma interdisciplinaridade? Também é preciso revisitar a questão política da dimensão do papel do educador. Quanto eu tenho participado, quanto eu tenho contribuído para escrever um projeto capaz de mover essas pessoas, quanto eu tenho envolvido meu menino para que ele possa ser participativo, construindo saberes junto comigo, mesmo que seja pela tela de um computador. É preciso revisitar também a dimensão ética do nosso papel. Quanto de respeito tem sido dado às diferenças individuais, às não aprendizagens que esses meninos muitas vezes têm dificuldades para compreender, para aprender. E aí, gente, a dimensão mais importante dos dias de hoje, que é a dimensão estética, que não está relacionada à maquiagem, à beleza, mas está relacionada à sensibilidade, à afetividade, à compreensão, à compaixão, ao amor incondicional, que eu preciso fortalecer em mim para realizar uma troca e uma entrega efetiva. Também, além de repensar o meu próprio papel, porque não podemos continuar com aquelas heranças que eu citei anteriormente. Pode ir, Paulinho, é preciso
É preciso repensar a gestão da sala de aula. Para tecer um tecido escolar, tanto no ensino presencial quanto no ensino remoto, nós precisamos repensar a gestão da sala de aula. Gente, é preciso que a gente revisite a nós mesmos, sabe? Que a gente tenha um olhar atento para aquilo que está fazendo e para tudo aquilo que ainda podemos ir além. Eu me lembro, pessoas, que quando eu entrei para a sala de aula, e eu comecei na educação infantil, na Prefeitura de São Paulo, eu sou da escola pública, eu vivi toda a minha vida dentro da escola pública, e na época tinha um Plamed, sabe? Eram 120 crianças dentro de uma sala de aula, e os meninos eram calados, não brincavam, não interagiam. E eu tinha 2 mães monitoras, sabe? E as mães diziam para mim, professora, você tem que ser brava, enérgica. E eu sempre fui muito amorosa, assim, eu dizia, mas como que eu vou fazer eles brincarem? Como eu vou fazer eles participarem? Porque eu não posso dar aula para robôs, né? Então, a partir dessas inquietações minhas, eu fui me constituindo como professora. E apesar da idade avançada de hoje, gente, eu tenho certeza que ainda falta muito a aprender. Por isso, eu sou uma estudiosa inveterada, sabe? Por isso, eu faço cursos, estudo e busco em mim mesma formas da minha própria superação, né? Então, para tecer esse tecido, é preciso pensar nessa gestão da sala de aula. Eu sei também que há muitas diferenças entre estados e cidades do acesso às plataformas para aula, tanto virtual, ou para aula gravada, aula gravada ou aula ao vivo, assíncrona e síncrona. Eu sei que ainda existem crianças sem acesso, mas nós temos que pensar que é necessário criarmos mecanismos para que isso aconteça. Eu tenho uma cidade que eu estou acompanhando de uma prefeitura e os professores estão indo em praça pública com o microfone na mão para fazer chegar. Outras cidades têm feito parcerias com televisão, com canais de TV, com a cultura, enfim, com outras. Mas essa gestão da sala de aula, vejam, eu tenho de um lado um professor abaixado, olhando face to face com o aluno, e tenho a distância só da imagem pela tela. Que gestão é essa que eu estou falando? Estou dizendo, pessoas, que é preciso revisitar a maneira que ministramos as aulas, porque surge no horizonte uma nova forma. E que forma é esta, né? É preciso que essa aula tenha alguns ingredientes para gerar um sucesso, para gerar um aprendizado, porque não importa o que eu ensino, importa o que ele aprende. E nessa medida eu tenho que também pensar quanto do que eu estou ensinando é dispensável e quanto do que eu estou oferecendo de aprendizagem é essencial. Então, nessa gestão da sala de aula, o que nós nos deparamos? Deparamos com um outro processo de ministrar a aula. Uma aula que tem que ter uma espécie de narrativa, uma similaridade com a narrativa. Uma aula que tenha começo, que tenha meio, que tenha fim. Assim como a narrativa tem a introdução, desenvolvimento e conclusão, terá que ser uma aula capaz de mover o aluno pela tela. Como faço isso, professora? Toda aula, na segunda-feira, eu sempre sugiro que seja ao vivo, que seja síncrona, para que ele dê boas-vindas, para que ele diga, hoje será uma semana encantadora, uma semana que faremos estudos incríveis sobre isso, aquilo outro. E também que o desenvolvimento da aula seja capaz de mobilizar
pensamentos críticos do aluno. Qual a sugestão que você dá, professora? Que a aula sempre comece com uma pergunta. Pode ser um quiz, pode ser também gente, o que vocês já sabem sobre isto? Porque a aprendizagem significativa, ela nada mais é do que a investigação do que o aluno já sabe. É o reconhecimento desse conhecimento prévio que o aluno já tem. E dessa forma eu não despejo um conteúdo, mas eu relaciono e gero a sensação de pertencimento nesse processo de aprendizagem. Então, o que mais precisa ter? Trabalho muito com a questão dos 4 focos da sala de aula. Então, na gestão da sala de aula, fica uma dica que eu espero que vocês gostem, que é a seguinte: Paulo, eu estou sem acesso ao chat. Como faço? Queria ver as questões que estão rolando, Paulo. Professora, fique tranquila, eu vou fazer as perguntas no final. Pode prosseguir para a fala. Pode prosseguir? Tá bom, muito obrigada. Tá bom? De nada. Vou pegar meu óculos, que eu não estou enxergando. Então, essas coisas de sair da sala acontecem, né, pessoas? Bem, então, em relação à gestão da sala de aula, o que a gente pode perceber é que quando você você tem um plano de aula, você tem um conteúdo para ser trabalhado, e você já tem que perceber o que é essencial. O que eu coloco sobre essencial é o seguinte: aquilo que eu estou trabalhando verdadeiramente fará com que este aluno não tenha uma interrupção no ano anterior, é condição base, é essencial para que ele aprenda uma nova expressão aritmética, para que ele aprenda um novo conceito da história, enfim. O que precisaria ter nessa aula seriam 4 focos. Então, o papai, que sempre foi meus pais sempre foram muito entusiasmados pelo fato de eu ter nascido professora, né? Ter feito essa eleição para a minha vida. Tanto que a mamãe ainda fala para mim: filha, por que você não para? Né? Não chega. Digo, ainda não. Meu coração ainda pulsa. E eu trago a inquietude que Paulo Freire fala tão lindamente, né? A curiosidade, a inquietude. E o papai me ensinou, quando me formei a duras penas, porque éramos de uma condição socioeconômica muito, muito triste, assim, com muito sacrifício. Ele sempre me disse uma coisa que me alerta muito e eu carrego até hoje. Por que você está fazendo isso que está fazendo? Então, o grande segredo da vida é, a cada aula planejada, a cada encontro realizado, seja virtual, presencial, que você se faça uma pergunta, querido professor: por que você está trabalhando isso que está trabalhando e o que você quer com isso que está trabalhando? Então, faremos essa aula, na verdade, ela é o que antecede um curso que será ministrado, sabe, pessoas? Onde vou entrar profundamente com questões prioritárias para o trabalho em sala de aula, mas antecipando já, os 4 focos seria: você quer que esse aluno, com este conteúdo, grave na memória de trabalho, que ele... Não, você não quer que ele guarde isso, você não quer que ele memorize, você quer que ele escreva sobre o que aprendeu. Então, você vai trabalhar a comunicação, ou a memória, ou ainda você pode eleger: bem, eu não quero que ele escreva sobre o que aprendeu. Os professores de matemática entram aqui numa grande discussão, que é a seguinte: mas, professora, como ele vai escrever sobre a matemática? Vai escrever sobre o raciocínio que ele teve para resolver determinados problemas ou contas, enfim. Então, a memória é um deles, é um foco. A comunicação, porque ele vai escrever, narrar, dissertar, enfim, sobre o que aprendeu.
ou ainda a questão da resolução de problemas, que na verdade são as habilidades e competências, porque você está dando esse conteúdo que você está trabalhando para que ele interprete, analise, relacione, associe, identifique e assim por diante. Ou você está trabalhando isso que está trabalhando porque você quer que o menino crie algo, extrapole esse saber. Vou dar um exemplo concreto. Você trabalhou com a questão da Guerra Fria. Então, você quer que o aluno, ao final da sua aula, até como processo de avaliação diagnóstica, quer saber o que ele já sabe e o que ainda falta saber. Então, você vai perguntar para o aluno, você vai solicitar para o aluno, escreva sobre a Guerra Fria e coloque tudo o que você aprendeu. Então, ele vai escrever, professor, eu aprendi isso. Ou não, você vai fazer perguntas. O que significa a Guerra Fria? Quando aconteceu a Guerra Fria? E assim por diante. Não, você quer que ele relacione. Qual é a relação entre a Guerra Fria e Hitler? Então, relacione os dois, compare, ou não. Faça um logotipo, um slogan sobre a Guerra Fria, alertando sobre os perigos da Guerra Fria. Então, são 4 focos diferentes. Isso tudo nós vamos trabalhar mais profundamente no curso. Pode ir, Paulinho. Tem perguntas? Paulo, não estou vendo. Bom, então, agora, bem rapidinho eu vou falar, para não gastar muito tempo de vocês nas questões, eu quero respondê-la. É o seguinte, precisamos também pensar nesse tecer sobre quem são esses alunos. Porque se vamos... lá atrás, eu disse, construa um boneco e a escola tem que resolver o que quer. Olhar para a sociedade, olhar para o seu aluno e falar, nós queremos que ele seja amoroso, nós queremos que ele seja empreendedor. Quais são os rostos? Por que as figuras estão de costas? Porque todos somos iguais. Quando olhamos dentro do olho do aluno, percebemos que existem muitas diferenças. Essa diversidade, não só de ideias, de valores, de princípios, de competência cognitiva. Então, a aula terá, sim, que ser revisitada para atender às individualidades, à pessoalidade. Sabemos que os alunos estão construindo a própria identidade junto conosco. Nós estamos nos constituindo como pessoas. Nas relações que estabelecemos que vamos nos constituindo, não é? Então, olhar para essa diversidade de gostos, ideias, de processos de aprendizagem, gente, de percursos de formação. Por isso que a prova, a avaliação tem que ser diversificada também, para atender todos esses rostos. Quando eu falo de rostos da diversidade, é a individualidade, são as dificuldades que esses alunos têm. E o que eu considero como dificuldade? Até o não interesse para aprender. Até o descaso pelo momento que estamos vivendo. Sabe, é preciso encorajar, mas como se nós também estamos desencorajados? Unindo-se a alguém que tenha luz, que tenha força, porque nós, professores, precisamos sempre pensar qual é a parte que nos cabe. Nós somos diversos também. Eu tenho professores muito amorosos, professores muito técnicos, professores que às vezes não estão ainda antenados, que não estão estudando, não estão pesquisando, mas eu tenho professores também, são muito diversos um do outro, mas na sala de aula é preciso que a gente olhe para essas individualidades. Assim como é preciso, pode ir, Paulinho, fazer com que o ensino
E aí está o grande segredo, que a gente crie rotas alternativas para construir o tecido escolar. Nós sabemos que sem a emoção, nada acontece. Nada. O que você está dizendo, Celinha? Estou dizendo que para que haja aprendizagem, é preciso tocar o coração do aluno. Celinha, mas o nosso papel está muito louco. Sim, está. Mas esse é um caminho sem volta. Tudo que já fizemos é parte integrante do nosso processo, mas tudo que ainda estamos para realizar fará de nós um ser com envolvimento único. Nós sabemos que a neurociência tem contribuído sobremaneira para entender como a mente funciona quando aprende, ou quando não aprende. Tanto que no curso o curso tem um nome, o Tecer, tem um convidado muito querido, que é um neurocientista, e ele vai explicar muito para a gente como fazer isso acontecer. Nós chamamos de 2 selfies, né? O selfie 1, que é o selfie da lógica, das exatas, do discurso técnico, mas temos o selfie 2, que é o selfie da emoção, o selfie que realmente toca alguém para aprender. E essas rotas alternativas para um novo tecer, para um novo processo que está sendo instalado, acessar no aluno o conhecimento pelo Self 2. Quando ele está aberto, sensível, quando ele é tocado, aquilo cria sentido e cria significado, pessoas. Porque grande parte, infelizmente, dos conteúdos que a gente trabalha não fazem muito sentido. Mas, quando o menino encontra um sentido naquilo que ele está aprendendo, ele é tocado pelo Self 2, o lado das emoções. Como fazer isso, Celinha? Nós vamos ver milhares de formas. Uma das formas é começando a aula contando uma história. Criança, eu tenho saudade, eu estou sentindo falta de vocês, porque quando eu era criança, aconteceu assim, assim. A história une e liga as pessoas, porque ao reconhecimento, o toque do amor, porque você não é uma pessoa que está falando por falar, é porque você tem algo, você construiu uma história. Então, isso será muito importante também, e iremos ver lá no curso. Pode ir, Paulinho. E o que eu acabei de dizer está nesse slide, né? Qual é a chave? Qual é a chave para uma nova relação que precisa ser estabelecida? E lembrando um pouquinho da minha atuação em escolas do Estado e da Prefeitura, eu trabalhei em 11 comunidades carentes. Comunidades, assim, que tinham, inclusive, no comando, questões de drogas, de pais influenciadores, de comando de drogas, enfim. Meu carro foi roubado, fui assaltada, mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que os meninos eram rudes, agressivos, desligados. Não estou rotulando, não, por favor. Mas, assim, a impressão era essa, né? Eles tinham estigmas. Quando eu cheguei numa escola do Estado, a diretora disse, vou te dar uma classe, Celinha, porque você é jeitosa. Olha como ela me recebeu. Vou te dar essa classe porque você é jeitosa, mas você não vai dar conta desses meninos. E demorou, assim, uns 3 meses para conquistá-los. Só a partir desse tecer das relações,
de identificação, de reconhecimento, de amor, de afeto, de comprometimento, é que eles passaram a ser alfabetizados. Isso eu tinha uma classe multisseriada, tinha 6 alunos, alunos com 6 anos, com 7, com 10. Então, esse tecer das relações é o novo paradigma que estamos vivendo e que será possível daqui por diante para efetivamente termos qualidade. Qualidade não, porque a qualidade é nossa obrigação, né, pessoas? Mas termos um ensino de excelência. Se não tecermos esses vínculos, essas relações, baseado na diversidade e tendo como entrada o Self 2, estaremos alienados de todo o processo que está por vir. A pandemia fez com que a gente repensasse todos os valores, não é, pessoas? Eu pude olhar para o meu guarda-roupa e vi que tinha coisa demais. Eu pude olhar que não precisava de tudo aquilo. Eu pude olhar quanto Deus era maravilhoso comigo, porque eu tinha uma casa, eu tinha um acesso à internet, porque eu tinha esquecido de alguns detalhes da minha própria casa, porque eu andava para a rua trabalhando e saindo. Então, a pandemia, ela traz novos olhares, novas formas, novas relações, de muito mais valor, de muito mais intensidade, de muito mais compromisso. Uma vez, uma professora era minha parceira de sala, e ao final de cada aula, ela matava a aula. Não sei se vocês já ouviram esse termo, matava a aula. Ela ficava de costa, distribuía lá uns poles para os meninos, uns pinos lá, e dizia, professora, por que você está de costa? Por que você não está observando o que eles estão fazendo? Ai, Celinha, eu estou dando... Olha, para quem eles são, tá bom demais. O que eu estou dando tá bom. Para quem não tem nada, o pouco é muito. Isso me chocou tanto. Eu fui para casa e comecei a pensar, será que o pouco, para quem não tem nada, é muito? Ou será que ele merece o muito porque ele tem pouco, né? E essa reflexão, ela vai mudando a nossa vida. E esse tecer, gente, é dar muito para quem tem muito pouco, para que ele tenha acesso a um projeto de vida, a um sonho, não é? A um sonho, para que ele saia de onde está. Isso é Paulo Freire, trazer um menino de onde está para um outro lugar, né? Pode ir, Paulinho. Tá. Pode ir. Então, o que precisamos tecer é isto, né? É trabalhar esse papel novo do social da escola, que é de gerar autonomia. Não existe ensino remoto sem autonomia. Não existe aula gravada ou aula ao vivo sem autonomia. Então, é preciso que o aluno queira fazer, atitude que ele queira. Ele só vai querer por tudo aquilo que eu disse anteriormente. É importante que ele saiba fazer. E é importante que ele queira saber. Veja, esse chá terá que estar presente na sala de aula. Alguém me perguntou sobre sugestões para uma videoconferência atrativa. Eu tenho a impressão que eu já coloquei um pouco da resposta. É dizendo da importância dele nesse encontro. Eles têm vergonha, eles não querem aparecer, porque é novo também, não é? Eu tenho exemplos de alunos que fazem que entram na aula, deixam ligado e voltam a dormir. Eu tenho visto casos homéricos, né? Mas a aula atrativa é aquela aula que traz, que reforça e dá um sentido e um significado para aquilo que está sendo vivenciado. Quanto é importante que ele saiba, que ele interaja e quebrar o gelo para que ele apareça por meio de uma brincadeira. Até, olha, teve uma escola que fez sorteio para o primeiro que aparecesse, aí os outros começaram a entrar,
né? Então, é preciso trabalhar esse chá e revisitar esse papel da escola. E ainda, para finalizarmos... Pode ir, Paulinho. Trabalhar, descobrir novas estratégias para trabalhar no ensino remoto. E para trabalhar com um ensino que seja mobilizador. Gente, existem muitas técnicas, eu vou trabalhar todas elas no encontro, nos cursos, nesse curso. Então, trabalhar com dinâmicas, trabalhar com seminários online, trabalhar com estudo do meio, como, Celinha? Sim, fazendo estudo do meio pela janela. São mais de 30 técnicas ou estratégias mobilizadoras que vou trabalhar para que a gente possa fazer a diferença. Gente, presta atenção. Ir na tela e dar um conteúdo. Hoje vamos aprender sobre a Guerra Fria. Oi, todo mundo vai morrer. Ninguém vai querer participar. Então, como fazer isso? Gente, vocês sabem que as guerras têm vindo para que haja uma disputa. Vocês sabem o que está acontecendo aqui no nosso país? Vocês acham que existe uma guerra? Existe política, mas vamos abafar o caso. Enfim, trazendo novas estratégias. Eu vou trabalhar mais de 30 estratégias, tanto para o ensino remoto, que vou contar com um querido, eu chamo ele de Senhor Drive, que vai trazer algumas estratégias também para o ensino remoto, de ferramentas muito viáveis. O nome dele é Fábio Bernardes, que é um grande amigo meu, fiz assessoria na escola deles, e hoje é um querido amigo. Já saí da escola, mas continuamos vinculados. Pode ir, Paulo. E para finalizarmos... Paulo? Oi, aí. Ser professor e as metodologias ativas e interativas. Então, além de estratégias, além das técnicas de ensino, essa linha técnicas de ensino não é velha, não são velhas? Sim e não. Até a exposição oral, hoje em dia, está renovada. A exposição oral, hoje, ela é feita por meio de uma relação dialógica, um diálogo igualitário, onde professor e aluno interagem, embora o professor esteja, como eu, fazendo uma exposição oral. Então, vamos trazer metodologias ativas, vamos trabalhar também com, que eu amo, a aula invertida. E existem muitas características dessa aula invertida que serão esmiuçadas. Existe uma aula invertida, por exemplo, que ela está só no princípio da inversão. E existem aulas que efetivamente trazem conteúdos apropriados da própria técnica da metodologia, dessa aula de aula invertida. Vamos trazer um pouco de gamificação, enfim, de quiz, outras alternativas para que a gente possa mobilizar esses alunos. Deu calor. Pode ir, Paulinho. Está muito chato, gente? Bem, o que tínhamos é assim. Existem duas formas de enxergar a vida, sabe? Existe uma forma que você pode olhar para essa imagem e falar, nossa, como o céu está cinzento. Como está nebuloso, como está difícil. Mas você pode olhar para a imagem menor e perceber que há, sim, uma luz, há, sim, uma esperança. E eu creio que o melhor de tudo que aconteceu nessa pandemia, apesar da tristeza, do distanciamento, do isolamento, do ensino emergencial remoto, tudo isto, ele aconteceu por uma causa maior, para que a gente pudesse repensar, para que a gente pudesse vislumbrar alternativas, para que a gente pudesse acreditar que nós somos capazes de mover a nós mesmos e mover esse aluno. O aluno da escola pública, ele precisa ser abraçado, acolhido.
Precisamos levar esse sol iluminado para ele, para que ele não fique para trás, porque as desigualdades sociais estão presentes no nosso país. Não podemos fazer com que a pandemia agrave essas diferenças. Precisamos deixar um legado para essas crianças, cumprir a nossa missão e fortalecermos o nosso próprio propósito. Qual é o meu propósito? Estamos sentindo falta, sim, da presença deles. Precisamos já repensar sobre a questão do acolhimento, das medidas de higienização, de saúde. Em primeiro lugar, no retorno estará a saúde, claro, mas também numa acolhida amorosa. Tenho dado várias ideias que nesse período os meninos possam construindo cartazes de boas-vindas, que você construa um painel gigante no retorno às aulas, onde ele coloque como ele se sentiu e o que ele tem de esperança para o mundo. Na verdade, professores, nós somos as pessoas que movemos o mundo. Nós somos as pessoas que construímos, sim, um mundo melhor, a partir do nosso olhar, a partir da nossa própria superação. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas chorando, tem pessoas tristes, tem pessoas tomando remédio. Mas se você pensar que a cada dia é possível reolhar para você e acreditar na sua possibilidade como grande impulsionador de um mundo melhor, certamente seremos mais felizes. E ao deitarmos assim no nosso travesseiro, a gente possa verdadeiramente falar para a gente mesmo: que bom, hoje eu consegui contribuir, né, para um mundo melhor. E para encerrarmos, Paulo, só passa mais um. É o último slide. É isso. Nós precisamos construir, apesar das diferenças sociais, das diferenças de processos cognitivos, de diferentes interesses, de diferentes atuações, esse tecido escolar, que não é igual entre si, mas que une. E essa união requer uma revisita de nós mesmos, sabe, gente? Para aquilo que a gente pode fazer. Só que existem técnicas e precisamos estudar isso, rever isso, porque na troca com o outro é que apreendemos novas ideias, né? Toda a minha vida eu tenho buscado esse tecido, muitas vezes fica com um pontinho solto e eu vou lá e busco novas formas de refazendo a mim mesma, né? Eu acho que nós não temos e não detemos a segurança desta agulha, né? A agulha não está sob o nosso controle, mas o nosso coração é capaz de mover, sim, para tecermos um tecido escolar. Queridos, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de saber se tem perguntas para que eu possa responder. Paulo. Olá, Celinha, obrigado. Tem, sim, alguns questionamentos aqui, eu já vou te encaminhar. Tá. Para que você possa... Você está com o celular aí, acho que ligado, né, ou não? Você quer que eu desligue? Está dando retorno da voz. Desculpa, Paulo. Não, imagina, sem problema. Estamos aprendendo também. Já selecionei algumas perguntas. A professora Luísa Aurélia, infelizmente, não vai conseguir entrar. Ela teve um problema lá, acho que até questão de saúde, mas, enfim, está tudo bem e ela pede desculpas aí por não conseguir chegar a tempo. Tá? Então, eu ouvi aquele sotaque maravilhoso. Pois é. Então, eu que terei que ser o mediador hoje, Celinha. Você que lindo, obrigada. Eu só quero, antes de te encaminhar as perguntas, teve algumas pessoas aqui que perguntou sobre o curso, então eu já vou passar as informações, que às vezes a pessoa precisa sair também, né? Então, o curso são 12 módulos, né? Vai ser feito com aulas todas ao vivo,
de segunda, quarta e sexta, e começa já na segunda-feira. E esse curso, no caso, tem a certificação de 30 horas, e para todos que estão assistindo a live, a gente está disponibilizando um valor bem simbólico, vamos dizer assim. Então, ele vai sair o valor de 10 parcelas de R$ 6,80. Estou até colocando aí no chat para vocês um cupom de desconto, aonde vocês podem realizar a inscrição, o link já vai direto lá. Quem quiser conhecer melhor a programação, também tem no site, e vou deixar aqui embaixo também na tela passando, tá? Bom, mas vamos lá para as perguntas que surgiram aqui, Celinha. Ok. Bom, a primeira delas, na verdade, não é uma pergunta, ela pede uma dica da Josefa Lopes Miranda. Ela pediu para você dar, se possível, você dar algumas dicas para o maternal. Oh, meu Deus! Tá, olha, eu abri um canal no YouTube, que é Célia Godoy. Você vai lá, clica no meu avatar. Eu até levei um susto, viu, Paulo? Eu falei, avatar? Eu virei um avatar. Clica, eu estou colocando algumas questões muito importantes. Já tenho 4 vídeos lá para educação infantil. Ontem eu gravei mais 3 filminhos sobre isso que eu vou dizer agora. Para o maternal, gente, é preciso uma parceria, um contrato didático com os pais. Porque nós sabemos que a autonomia, ela passa primeiro pela anomia, pela heteronomia e depois a autonomia. Uma criança de 3, 4 anos ainda não tem autonomia para entrar, acessar, executar um trabalho sozinhos. Mas eu também não posso deixar essa criança desprovida do conhecimento. Eu tenho insistido muito que para a educação infantil, que é minha grande paixão, a gente trabalhe pelos 5 campos de experiências, 5 campos. Então, o que é importante no eu, o outro e o nós? Que ele busque objetos, um brinquedo que ele goste, que ele mostre na tela esse brinquedo, que ele fale para você, professora, olha, eu gosto desse brinquedo porque foi o papai que me deu. Então, sempre relacionando o campo de experiência à atividade. Para o maternal, o que eu sugiro é que seja realizado de maneira com atividades funcionais. O que isso significa? Significa explorar ao máximo aquilo que tem na casa do aluno. O que tem na casa de todo aluno? Tem alimentos, não tem, Paula? É para ter. Tem alimentos, tem alguns produtos de higiene, agora mais intensificadamente com álcool gel, álcool 70, etc. Tem caixinhas, tem produtos de embalagens. Então, o que eu estou sugerindo, inclusive gravei os vídeos ontem, são atividades que desperte a curiosidade, que desperte o pertencimento, que gere pertencimento dos alunos no ambiente a qual eles estão vivendo, que é a casa deles. Então, atividades muito... Gente, menos é mais. Em outras palavras, a simplicidade da proposta traz resultados grandiosos. Exemplo, selecione um rótulo da cor que tenha muito amarelo, a cor amarela. Então, ele vai procurar essa embalagem, essa caixinha, esse rótulo que tenha a cor amarela. Então, você está trabalhando a discriminação visual, aí você vai pedir para ele, gente, dá uma olhada, vejam bem o que vocês estão enxergando. Então, em outras palavras, trabalhar com rótulos, trabalhar com caixinhas, sempre, gente, você vai ter que ter
um pai disponível ali. Com 3 aninhos, principalmente. Com 4, já começa a ter uma soltura. Trabalhar com a contação de histórias. A literatura infantil é muito importante para que ele associe, relacione, estabeleça vínculos com a realidade de hoje. Então, trabalhar muito a literatura, a música, a dança, para mexer, né, no campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Paulo, outro dia eu ouvi uma coisa tão engraçada. Uma mãe, eu estava fazendo uma palestra numa escola, uma mãe levantou a mão, assim, né, na plataforma. Uhum. Professora, deu um grito, levou um susto. Oi, mãe! Ela disse, a professora da minha filha, a professora estava na sala, não para de dançar na frente da minha filha. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Aí eu saí pela tangente e disse, mãezinha, como é importante dançar, mas eu tenho certeza que essa dança está trazendo uma intensificação muscular, o tônus, o gesto, a imitação, e está fazendo o seu filho aprender muito. Mas, aí eu, né, fiz uma mentirinha pedagógica, mas já estamos pensando em outras formas, esta foi só para sensibilizar os alunos, quer dizer, então, por mais que você se esforce, Paulo, nem sempre há um reconhecimento efetivo. Mas Sim. o importante é que a gente se entregue, né? Que a gente faça o nosso melhor. Então, sugestão, ponto, para a educação infantil. Trabalhar, buscar cores. Nada impede que esse processo de letramento ou de pré-alfabetização aconteça. Olhe para um rótulo, circule a letrinha inicial. Tem diferença, 3 coisas, tem letras, tem números, tem imagens. O que fala a sua imagem? Então, porque os campos de experiência sempre estarão atrelados às coisas do cotidiano, às coisas da vivência dele. Professora, não sei se eu respondi, se está bem, se você quer que eu esmiúce mais. Ok, Celinha, qualquer coisa ela se manifesta ali, Tá tá? bom. Tem uma próxima pergunta aqui, da Neiva Meirelles Vieira, como trabalhar a sequência didática no ensino remoto? A sequência didática, ela precisa sempre começar com uma primeira coisa, uma sequência didática, uma boa pergunta sobre o que ele já sabe. Isso é uma sequência didática. A sequência didática não é só o conteúdo, é a forma que eu vou destrinchar esse conteúdo. Então, sempre com uma pergunta, fazendo uma relação com o que eles já sabem, com aquilo que que o professor pretenda que ele aprenda, que ele saiba, venha saber. Então, sempre começando com uma pergunta. Nessa pergunta, abrir o microfone para que cada criança se manifeste. Professora, não lembro disso, professora, eu já sei isso, eu vi no Google aquilo. Então, sempre uma pergunta para abrir a sua aula. E se for uma aula gravada, também. Você pode também fazer um quiz, ou seja, você pode perguntar, vocês acham que a Guerra Fria, ela foi realizada no país sul-americano, ou foi... Então, ele vai respondendo e você vai sintonizando o aluno. Então, a sequência didática é uma pergunta, depois você vai explicar esse conteúdo, isso é uma exposição oral dialogada, e você não adianta preencher questionários de apostilas ou de livros. A sequência didática deve estar de acordo com aquilo que você queira que ele aprenda, com o que é essencial. Você pode pedir em seguida, não que ele preencha um formulário, mas que ele faça um resumo, uma síntese, que ele faça um desenho, 3 palavras que representem o que ele aprendeu, tire foto e te envie. Então, a sequência didática está disparatada hoje em dia, não é mais aquela sequência rígida de apresenta um conteúdo, pede para escrever um relatório, para responder o questionário e faz a prova. Essa sequência morreu.
Então, é uma sequência criativa. Começa com a pergunta. Diga, gente, presta atenção, porque hoje vamos tratar disso. Como vocês já bem sabem, já me disseram, eu sei que vocês sabem sobre isso. E agora, vamos escrever. Todos vocês vão escrever, eu estou esperando, vocês vão fotografar e me mandar. Então, resumidamente, você tem que acionar, além do selfie 2, o selfie 1, para que ele compreenda e execute aquilo que você está solicitando. Mais importante é que essa sequência didática abra espaço para que ele reflita sobre aquilo que você trabalhou, e não meramente que ele preencha um questionário sobre o que foi trabalhado. Você pode perguntar para ele, você pode criar analogias. Se você fosse comandante daquela guerra, como você faria? Isso é uma sequência didática. Faça um desenho que represente aquela guerra. Isto, você está criando mecanismos de links, né? Não existe mais. Então, a sequência didática é uma pergunta, um conteúdo, em terceiro momento, criação. Escrita sobre aquele trabalho, desenho sobre o que aprendeu, analogias diferentes. Gente, vamos fazer um panfleto, criar um cartaz, vamos... repensar sobre o conteúdo com outro ponto de vista, é largar a compreensão de acordo com um ponto de vista. O ponto de vista é o trabalho em si, é a Guerra Fria, lá que eu já comecei com a Guerra Fria. É a Guerra Fria. O que eu faço com isso? Então, vamos escrever uma carta, vamos escrever desenhar, fazer um cartaz, fazer um anúncio no jornal, ou seja, ir explorando, se a sua área for a língua portuguesa, se for a geografia, mas são 3 momentos, né? A pergunta, o conteúdo e a criação em cima da aprendizagem. Não tem mais o que fazer, é isso. Aí você vai perceber o aluno que consegue escrever, que conseguiu analisar o que foi dito, que conseguiu reverter e criar acima do que foi trabalhado. Eu acho que só tem 3 momentos hoje. O terceiro momento é da livre expressão, da criatividade, da negociação, do diálogo, da analogia, até da criação de metáforas. Acho que seria isso. Não sei se está chegando bastante pergunta aqui, viu? Bom, uma delas eu vi que você já respondeu durante a fala, que foi o Arthur, que perguntou sobre a sugestão de aula, né? E com os alunos que têm vergonha frente à câmera, você já tinha respondido um pouquinho antes. Aí a Mariana Carolina, ela pergunta, a pandemia tirou os resistentes do eixo do conforto. O que você acha dessa situação? Acho que é mais uma opinião, né? Repete, Paulo. A pandemia... A pandemia tirou os resistentes do eixo do conforto. O que você acha dessa situação? Eu creio que eu comentei um pouquinho na minha aulinha, na minha aula aberta, o seguinte: somos diferentes, somos diversos. Aliás, como ser humano, Paulo, eu sou dual, você é dual, nós somos dual. Nós temos o lado bom e menos bom, o lado corajoso e menos corajoso. Nós temos o lado de resistência e menos resistência. Nós somos assim. Eu creio que a todo aquele que perseverar em se manter resistente, desestimulador, onde busca sempre problemas, onde busca julgamentos e acusações, ele vai, de alguma forma, ter que se espelhar em exemplos melhores e revisitar os seus próprios valores, não é isso? Gente, nós não temos tempo para criarmos resistências. Existem resistências políticas, sociais, relacionais,
A resistência é uma carapaça, é uma egrégora que a gente cria em torno de nós mesmos para escondermos, para não termos trabalho, para continuar fazendo o que eu sempre fiz. E o mundo não tem mais lugar para tudo isso. A pandemia tirou, sim, o resistente à mudança, o resistente à inovação, à renovação e à transformação da casinha. Está na hora de sairmos dessa caixa, sairmos da nossa própria casinha, porque se nós somos educadores e elegemos isso para a nossa vida, nós temos que, prioritariamente, nos abrirmos para o outro. A resistência e mudança faz com que eu endureça meu coração, faz com que eu dê menos oportunidade para o menino que precisa de mim. Então, a pandemia mexeu, sim, com os resistentes. Mas, Celinha, será que alguém ainda vai continuar como estava? Claro que sim, porque cada um de nós tem um tempo. Cada um, desde que você não prejudique os alunos, você pode ser até o que quiser ser, mas desde que o seu compromisso, a sua missão esteja em primeiro lugar. Eu sei o que são os meninos da escola pública, eu sei as carências, eu sei as faltas, eu sei das dificuldades, porque eu chorei com eles. Eu vivi isso na minha pele. Às vezes à noite eu não dormia, mas eu sempre fui muito aberta à mudança, e é isso que nos torna melhores, né, gente? Trabalhar o nosso emocional para que a gente possa ser melhor a cada dia. Eu faço uma oração quando acordo, digo, Senhor, farei desse dia o melhor dia de todos os dias da minha vida. Não melhor do que ninguém, mas melhor do que a mim mesma. Porque se eu não me comprometer com o meu crescimento, é sinal que eu não gosto nem um pouco de mim. Agora, você não destrava um resistente com palavras, mas as resistências à mudança, à inovação, renovação e transformação tem que tocar a alma dessas pessoas. Mas quando ele se sentir sozinho no meio de tantos professores entusiasmados, corajosos, que estão levantando a bandeira do aprendizado, quem sabe ele, mesmo que chegue em último lugar, que ele consiga se juntar a nós, não é? Eu não sei se eu respondi. Essa pergunta me tocou bastante, muito inteligente, por sinal. Celinha, há um grande anseio aqui também sobre a questão da educação infantil, né? Oh, minha paixão. A Cleonice pergunta como você avalia a possibilidade de trabalhar com a educação infantil online? Sim, eu acho um espetáculo. Eu acho que é possível em 100%, desde que os pais sejam reunidos numa plataforma, dizendo, não é dar aula para o filho, mas apenas estar junto com ele. Imagine que se eu peço para uma criança pegar um rótulo e está, sabe que tem em algum lugar e está no alto, esse pai terá que auxiliar. Então, a minha proposta, por enquanto, pode ser que mude, para a educação infantil é a seguinte: às segundas-feiras, trabalhar com uma aula ao vivo, de boas-vindas. Qual é a sequência didática para a educação infantil? Boas-vindas, mostrando a saudade, contando uma história, dizendo o que você, professora, fez nesse final de semana, todos com o microfoninho desligado, e depois, trabalhando na terça-feira com a contação de uma história, pode ser uma aula gravada, gente, menos é mais. Aqui em São Paulo tem escolas de educação infantil, que tem aula das 8 às 8h30, das 9 às 9h30, das 10 às 10h30, das 11 às 11h30.
Estão garantindo períodos de 4 aulas, de 30 minutos ou 20 minutos cada uma. Porque aqui tem uma ideia de que a alfabetização, o aluno tem que entrar pronto para o primeiro ano. Mas se você trabalhar tudo isso que eu estou dizendo, com rótulos, com caixinhas, ele vai estar sendo direcionado para o mundo letrado, né? Para a função social dessa escrita. Então, a educação infantil deve utilizar diversos recursos. O livro de história, a dança, os gestos e movimentos, sempre atrelado à BNCC e aos objetivos de aprendizagem que compõem diretamente, que estão inseridos nos campos de experiências. Então, por que eu estou dizendo isto? Eu poderia dizer, e a minha sugestão, qual é o nome da Pro? O nome dela é... Deixa eu pegar aqui. Bem, a Pro. É Cleonice. Cleo, vou chamar de Cleo. Cleo, é o seguinte, quando você ocupa o pai, então você, nesse contrato didático com seus pais, da sua sala de aula, você vai dizer que toda sexta-feira, ou 2 vezes por semana, a atividade será realizada em família. Eu quero dizer que não é a mãe que vai fazer pelo filho, mas a mãe vai estar fazendo a tutoria dessa solicitação que você está dizendo. Então, em outras palavras, você pode gravar 3 aulas, uma contando história, e aí você pede que ele faça um desenho no final da história que você contou. Você pode trabalhar com a música, com a dança, com o gesto, com o movimento, mas em atividades registradas, que vão estar somando as 800 horas, né? Que isso vai precisar ser entregue numa delegacia de ensino, essa comprovação das horas, porque os 200 dias letivos já abriu-se mão há muito tempo, mas as 800 horas serão necessárias. Então, a minha sugestão, Cléo, é que você faça 2 atividades ou uma semanalmente, envolvendo a tutoria dos pais. Então, vamos procurar um rótulo de cor amarela. Isso a criança não vai sair sozinha para o meio da casa procurando, porque ela não tem essa autonomia ainda, ela está no processo de heteronomia, né? Então, é isso. Acho que 3 vezes por semana você trabalha, pode trabalhar junto em aula aberta, coloca a mão na cabeça, a mão no ombro, sabe? Embaixo do queixo, e assim por diante. Mas ele não precisa sair de onde está. Uma aula curta, de 20 minutos. E quando você também pode dar, se houver a plataforma plural, outras plataformas, o TIM, você pode também dar atividades para os de 6 aninhos, 5 aninhos, que ele acesse ou imprima, mas eu creio que menos é mais. Então, não sei se eu respondi, Cléo, mas a proposta é que 2 vezes por semana, esse pai entre em ação. Lógico que tem pais fazendo pelos filhos, um desespero, mas assim, é aquilo que ele pode, é aquilo que é possível. Tá bom? Não sei se respondi. Celinha... Eles gostaram, Paulo? Eles gostaram da aula? Não estou vendo nada. Gostaram, sim. Depois eu vou te passar alguns comentários aqui que chegaram, tá? A Elisete, ela pede uma sugestão, como incentivar as famílias que não interagem muito nos grupos de WhatsApp. Então, eu acho que precisa chamar todas as famílias para uma live especial, seja no canal do YouTube, seja no Instagram, seja no Meet, esse processo de conscientização. Tem pais que estão muito... Gente, vou contar um segredo de Estado agora, segredo nacional. Existe uma corrente que está sendo fortalecida, na qual eu não concordo,
que é de fazer com que esse ano não tenha validade, que a gente passe para um ano próximo, e que toda essa nossa ansiedade, essa nossa urgência, essa nossa entrega seja desconsiderada. Eu não creio que isso seja o ideal, né? Se eu não tiver o meu pai hoje comigo, isso compete, sim, esse tecido escolar, essa união da gestão escolar, no papel do educador, do coordenador, do diretor, e os educadores, de mostrarem essa importância. Porque, então, qual é o segredo? Entrar pelo Self 2 dos pais. Porque os pais... gente, sabe o que é? Nós temos vivido, Paulo, momentos de muito julgamento. As pessoas, quando pararem de julgar uns aos outros e perceberem a intencionalidade real desse conhecimento, desse aprendizado, eles farão toda a diferença no mundo. Os pais, na verdade, nós fomos invadidos, porque a nossa aula secreta, as portas fechadas, não existe mais. Nós fomos escancarados e jogados à beira do precipício. Então, só há um modo, querido professor que fez essa pergunta linda, só há um modo de fazer isso, mostrando, não só, mostrar também que você faz falta, mas mostrar também quanto o filho dele merece desse apoio, desse incentivo. Se você não tocar o coração deste pai, nada será válido, inclusive tudo que eu disse anteriormente não fará sentido. Então, pessoas, a gente está vivendo um momento em que uma palavra, em que um olhar vai fazer toda a diferença para que eu possa mover o outro, sensibilizar o outro. Eu não estou sendo poética, não, ou lírica, eu estou dizendo de uma realidade que tem sido vivenciada. Isso está se tornando um modus operandi, sabe? O status quo atualmente é este. Ou eu toco as pessoas e mobilizo, porque os tempos são diferentes, os rostos da diversidade são completamente diferentes um do outro, né? Você não pode... Eu poderia sugerir, ou você conscientiza por bem, ou você conscientiza por mal. Mas ainda estou acreditando que é possível que seja por bem, né? Porque também, gente, algumas vezes na vida, precisamos ouvir o que não queremos ouvir, né? E enquanto educadores, nós temos, sim, o papel de alertar, de trazer à tona, mesmo que seja com rédeas curtas. Então, eu estou dizendo, sensibilize o pai, mas puxe ele para a realidade, porque a realidade que tínhamos antes é: meu filho está lá, ele está aprendendo, não sei o que o professor está fazendo, também não quero saber se ele está estudando ou não. Agora, o pai pode estar presenciando, né? E tudo isso escancarou a nossa praxis. A gente precisa se aprimorar cada vez mais. Deem uma olhada lá no YouTube, já tem algumas lives legais e tem também alguns vídeos que eu estou colocando. Tem algumas coisas que eu estou tratando sobre isso lá. Acessem o canal, como diz aquele, aperta o sino, faça aí, aquelas coisas do YouTube. O canal é novo, está bem simplesinho ainda, mas vai melhorar, viu, gente? Um dia vai ficar bonitão. Não sei se eu respondi. Então, seja enérgico, amoroso com o pai, seja enérgico e mostre a realidade da vida. E pergunte para o pai: você quer que o seu filho chegue por último? Ou você quer que ele tenha um lugar ao mundo? Eu acho que é a dura realidade. Essa é uma pergunta. E se o pai responder, deixa ele ficar como está, aí o caso é mais grave, e aí você vai ter que ter um tete-a-tete, face-to-face com esse pai. Né, para mostrar a vida e a realidade. A gente está vivendo um processo de sensibilização, porque a gente não conscientiza o outro. Quando eu digo é importante que você estude e revisite estratégias, isso é o que eu estou dizendo, mas o que está entrando para você pode não ser isso.
Pode estar dizendo a professora, entendeu? A professora está dizendo que a gente não sabe nada, quer dizer, depende do ponto de vista de como você acolhe as palavras do outro, né? Você tem um papel renovado, Pro, que é, além de mostrar a sua eficácia, de comprovar as coisas que já deram certo, de descobrir novas, e também tem um papel de mobilizar o outro. Olha como Deus está sendo generoso com a gente, né? De ampliarmos as nossas próprias formas de fazer a educação. Quem sabe a gente agora não conseguiu unir mais pessoas, né? Em torno de um objetivo mais comum, que é um mundo melhor, com pessoas mais humanas, com mais comprometidas, né? Acho que era isso. Celinha, a gente ainda tem mais uma pergunta, mas eu já vou aproveitar para te dar alguns feedback aqui que as pessoas passaram. Por favor, que o meu coração está assim, ó. Bom, a Anice, né, que você inclusive respondeu uma pergunta, ela colocou aqui que amou a aula. Obrigada. Mônia Oliveira, excelente aula, tá de parabéns. Deixa eu ver quem mais aqui. Conseguimos estabelecer, pera lá. A Anice também colocou, para a resposta que você deu para ela, colocou muito grata, muito esclarecedor, e muitos outros comentários aqui de agradecimento, enfim. Você pode falar sobre as críticas também, para que eu possa crescer? Olha, não chegou não, por enquanto. A Camila está dizendo aqui, eu amo escutar a Célia, enfim. Mas deixa eu te passar mais uma pergunta aqui, Celinha, depois eu passo outros comentários que chegou aqui, porque essa, a princípio, é a última pergunta, tá? A menos que tenha mais alguma. A Luciana Nunes, ela diz que durante as aulas remotas, o professor registra no seu diário da escola as aulas do calendário que estavam previstas a serem realizadas, se os professores devem. Sim e não. Na verdade, o conteúdo do ensino remoto, como eu disse anteriormente, ele está sendo revisitado. Porque se lá no calendário tinha uma previsão para acabar com determinado conteúdo no bimestre, isso necessariamente não quer dizer que você tenha que ter trabalhado tudo. O que a escola precisa ter é o mapeamento, e aí eu sugiro uma planilha que tenha começo, meio e fim, que dia você ministrou a sua aula, qual foi o conteúdo essencial que você aplicou, qual foi a técnica ou a solicitação que você fez para os seus alunos e quanto tempo de hora isto foi trabalhada. Aquele calendário que tínhamos programado antes da pandemia, eu ainda não conheço nenhuma escola que tenha conseguido efetivamente dar conta, mesmo porque já estamos quase no retorno, no período de acolhimento, então o registro, algumas escolas abriram mão até do diário, viu, Paulo? Estão apenas com planilhas, já documentando, com link da aula que foi ministrada, porque caso a delegacia de ensino tenha alguma dúvida, está documentado ali a quantidade de horas trabalhadas online, porque também está sendo contada as atividades dos alunos com a participação do professor. O que isso quer dizer? Que eu estou sugerindo 3 momentos. Um momento de aula gravada, onde o aluno vai fazer um trabalho após, né? E vai mandar para você por foto, pelo WhatsApp. Um momento de aula ao vivo, para gerar sincronicidade, união, pertencimento, aula ao vivo. Mas aí ficaria a terceira sugestão, até sair um pouquinho, mas eu vou voltar, que é o fórum. O fórum é um momento, por exemplo, toda sexta-feira, os meninos maiores do ensino fundamental, anos iniciais, finais, médios,
se reúnem com o professor. Mas quantos alunos? 3, 4 ou 5. Para quê? Para tirar dúvidas, para que você tenha uma pré-análise, um pré-olhar das habilidades que ele já desenvolveu, das dificuldades que ele está ainda tendo no seu processo cognitivo. Então, resumindo, você não conseguirá registrar no seu diário a aula síncrona, assíncrona, o fórum. O conteúdo, sim, mas para isso você precisa, a escola já deve ter organizado, se não organizou, vai fazer, né, dentro em breve, que é o mapeamento, professor, de tudo que você conseguiu trabalhar. Celinha, conta também a hora que eu estou avaliando ou que eu estou corrigindo alguns trabalhos? Sim, sim, porque vocês depois vão dar o feedback disso para o aluno nos fóruns. Então, resumindo, você precisa, sim, ter uma planilha no dia 1º, aula síncrona, aula ao vivo, duração, 50 minutos, você tem que registrar ali. Atividade pretendida ou proposta que você... A plataforma que você utilizou, o link. Eu não sei se eu respondi direitinho para o Pro. Respondeu sim, Celinha. Bom, em termos de perguntas, não veio mais nenhuma. Tem alguns comentários aqui que eu quero colocar para você. Vou até colocar na tela aí para você ver também. A Joaninha, né, fala que amou a live, muito importante fazer esse trabalho. Obrigada, Joaninha. Um comentário aqui muito bacana, que é da Eliana Fernandes, que ela é acadêmica de pedagogia, né, e diz que tem acompanhado as lives e que tem aprendido muito, enfim, que tem amado assistir. Então, muito bacana de saber que até que os estudantes também estão acompanhando. É muito bom. Parte desse, aproveitando essa oportunidade para aprender, né? Também a Josefa coloca aqui, ó, você tem um compromisso de ir lá para o Ceará, Celinha. Oxe, mas eu já estou pronta aqui, ó. Comprei aí, ó, tá vendo? Na verdade, eu não sei se ela é do Ceará, porque a gente tem pessoas acompanhando do Espírito Santo, do Tocantins, do Pará, então não é só o pessoal do Ceará que bom. Né? Então tem muita gente aí de outros lugares, né? Outros comentários aqui, Celinha maravilhosa, fonte de sabedoria. Obrigada, querida. A própria Josefa diz que você é ótima, que a Camila que ama te escutar, e assim por diante. Ou seja, não vi nenhuma crítica aqui, viu, Celinha? Se tiver, bom também, porque assim eu posso melhorar. A minha intenção foi de trazer algumas ideias, mas principalmente de mostrar que esse cenário requer um reolhar de nós mesmos, né, Paulo? Eu acho que o meu foco era esse, falar que a gente não pode parar, né? Isso. Ó, temos gente de Maceió, Itatira, no Ceará, que é a Luciana, que você respondeu uma pergunta, a Francisca, que é de Pernambuco. Pernambuco. Enfim, o bacana desse formato é que muita gente pode aproveitar e ter essa oportunidade de estar ouvindo aí um pouquinho da sabedoria sua, viu, Celinha? Então, eu já quero agradecer também por essa maravilhosa aula. Uma pena que a professora Luísa Aurélia não conseguiu estar com a gente, enfim. Deixa meu abraço para ela. Sim. A gente está lidando, eu digo, se com máquina dá problema, imagine com ser humano, né? Então, está sujeito a ter problemas, enfim, ainda mais quando se trata de coisas ao vivo, né? Sim. Bom, eu vou aproveitar, então, esse momento. Eu estou vendo que tem algumas pessoas, aliás, quem é aqui, gente, que me perguntou aqui, que perguntou da questão do código, então vou explicar novamente aqui sobre a questão do curso. Vocês estão vendo aí na tela, aí de baixo, está passando as informações sobre o curso, tá? Sobre o cupom de desconto que nós disponibilizamos. Então, tem lá o nome do curso Ser Professor, terceiro, ensino-aprendizagem e tal.
10 vezes de 6,80, e você tem que usar esse cupom que está passando aí, ó, 200-322-1307. O site, o link para se inscrever. Eu sei que é muita informação, então vocês não se preocupem, ao vocês entrarem no YouTube, isso foi colocado ali como primeiro comentário. Então vocês entrem lá com calma, tem lá o link, tem o cupom de desconto, tem tudo direitinho, tá? Caso vocês precisem de alguma informação adicional, algum auxílio, também eu vou colocar um telefone celular aí, um WhatsApp, que é da Luciane, que nos auxilia, muito embora o telefone é lá do Rio de Janeiro, mas hoje a gente não tem mais fronteira, né? Não. E ela ajuda com esse atendimento, enfim, tá? Ah, e aí é isso. O curso começa na segunda-feira, mas, assim, as aulas são todas ao vivo. Se a pessoa, porventura, perdeu a primeira aula, como é que faz? Vai ter opção de ver gravado. Oh. Essa inscrição, ela vai receber um login, vai receber senha, acesso a uma plataforma, não é aberto como está aqui, né? E algumas pessoas aí perguntaram sobre boleto também. Como o curso é segunda-feira, não dá tempo de fazer o boleto e receber a comunicação do banco. Então, se alguém não tiver como fazer via cartão de crédito, é só entrar em contato conosco, também pelo telefone, que eu vou disponibilizar, já vou passar para vocês. Aí combina de fazer um depósito, enfim, a gente dá um jeito, tá? Não se preocupe em relação a isso. O importante é que vocês, quem tem o interesse, participe. O curso que a Celinha está montando é fantástico. E realmente é um presente, não é nenhum valor cobrado, né? Enfim. Bom, Celinha, estão pedindo o seu contato também. Eu vou pegar. Passa a última tela, Paulinho, Isso. por favor. Vou pegar aqui a última E a tela, última. que tem todos os seus contatos, e enquanto eles anotam, Você tem eu a vou colocar penúltima telinha, Paulo, que tem um texto bem lindo. Eu queria terminar com ele, já agradecendo a você, Paulo Ferraz, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito responsável. Compartilhei errado, peraí. Não tem problema. Uma pessoa que pensa a educação de uma maneira muito séria, sabe? Isso agrada muito o meu coração. Agradecer também todos vocês que estiveram aqui, que vocês tenham muita luz, muita força, muita sabedoria com esta vida, porque ela é uma só, e porque tudo que você fizer de melhor estará beneficiando a si mesmo e também ao próximo. Estamos vivendo um momento de união, de força pelo saber ou pelo não saber, mas um colaborando com o outro, né? Para uma sociedade mais humana, mais justa, pela nossa definitiva valorização, não só por sermos quem somos, mas por merecermos até sermos reconhecidos até financeiramente pelo que somos, para que os governos realmente descubram que é a educação que faz a diferença, né? Se alguém precisar de algo, pode escrever no WhatsApp, porque eu estou aberta, eu estou disponível. Eu só quero dizer uma coisa, é agora, é nesse momento que efetivamente precisamos acordar, em dois sentidos. Acordar o nosso próprio eu, educador, para descobrirmos novas alternativas. E acordar de uma cor diferenciada, dar uma cor nova a esse momento tão dramático que estamos vivendo. Que você não esmoreça, que você siga em frente, cumpra a sua missão e, principalmente, que o seu compromisso social com esses rostos tão diversos se efetive, que você consiga gerar mais aprendizagem do que ensinar. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Paulo.
Quem sabe nos encontramos na segunda-feira ou na quarta. Esse curso foi montado com muito carinho. Uma pessoa me disse, Celinha, por que precisa ver tudo isso para falar da aula? Eu quero só exemplo. É porque a educação não pode ser rasa. O exemplo é muito importante, mas eu preciso analisar o contexto. Eu preciso, sim, analisar o cenário. Eu preciso analisar quem são esses meninos. Eu preciso analisar como eu tenho realizado minha aula. Essa dimensão, eu quero estar juntos para alargar a nossa compreensão de tudo isso que estamos fazendo para descobrirmos novos caminhos. Fiquem com Deus. Que Ele proteja grandemente cada um de vocês. Muito obrigada. Tenham um excelente final de semana, com muita saudade do meu Ceará, muita saudade da minha Fortaleza, lugar da minha avó. Me emociona, porque eu tenho muito cearense, que gosto muito de brincar, sou muito alegre, e sou muito amorosa também. Eu acho que isso é uma característica vital desse povo todo do meu Nordeste querido. Até uma próxima. Muito obrigada, Paula. Obrigada. Obrigado, Celinha. Terminando aí de uma forma emocionante, com tanta experiência, né? Enfim, outras mensagens aqui maravilhosas que as pessoas estão colocando. Enfim, muito obrigado a todos que acompanharam. Nessa manhã foi, acho que, um presente aí que você está dando aí a todos que tiveram a oportunidade de acompanhar. E só colocar aqui, acabei de receber uma mensagem aqui do Hermano, que é o secretário executivo da Undime do Ceará. Tá tudo bem com a professora Luísa Aurélia, ela realmente só teve uma questão de alergia lá, tá voltando ao hospital agora, mas não teve condições alguma dela participar em função disso, tá certo? Mas tá tudo bem, tá tudo pronto. O Hermano tá no chat aí agora. É para ela que depois vamos comer patinha de caranguejo juntas. Isso, exatamente. Tá certo? Você está recebendo um abraço também da Mariana, do Pará, e assim por diante. Ou seja, aí mandando energia boa para todo mundo e que todos recebam de volta essa energia boa. A gente aqui no frio, né, nessa linha, e a grande maioria lá no calor maravilhoso do Nordeste, e a gente com esse monte de blusa aqui ainda passando frio dentro de casa. Mas, enfim, é assim. Um excelente final de semana a todos. Até uma próxima. Acompanhe que a gente tem muita coisa boa aí no canal. Quem, porventura, não teve oportunidade de ver inteiro, isso fica gravado. Está tudo aí no YouTube e é público para que possam aproveitar desse momento. Um excelente final de semana a todos e até uma próxima. Ficam com Deus.